Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast que fala sobre Product Marketing de um jeito diferente. Mais prática, mais dia a dia e sem palestrinha. Eu sou a Rafael Medeiros, uma das fundadoras do Fala aí PMM, Product Marketing especialista em produtos financeiros. Hoje trouxe comigo mais um organizador da comunidade, o Carlos, que está aqui com a gente fazendo um trabalho incrível na comunidade do WhatsApp e agora estreando aqui no podcast. Carlos, se apresenta aí pra gente e conta um pouquinho aí como é que vai ser esse episódio. Ei, gente, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu também sou organizador do Fala aí PMM e atuo como PMM na Caju. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Product Marketing Summit, trazendo os principais destaques e aprendizados do evento, que reuniu pela primeira vez em São Paulo um público exclusivo de Product Marketing. E assim, foi incrível, né? E para também não deixar passar, a gente vai comentar muito sobre o panorama brasileiro de marketing de produto com insights sobre o mercado. Boa. Para quem não sabe, o Panorama Brasileiro de Product Marketing, ele é uma pesquisa com insights sobre o nosso mercado, atuação dos PMMs pelo país e pelas empresas de fora também que eles trabalham. Hoje a gente vai trazer alguns destaques e os aprendizados que a gente teve até um momento ali que só a galera que estava no PMM Summit viu. Quem vai estar aqui com a gente hoje para conversar sobre isso é a Desirê Guerreiro, que é PMM na Certica, e a Raira Costa, que é PMM na Pipefy. Gente, vocês podem se apresentar em Twitch aí e falar quem vocês são na fila do pão para os nossos ouvintes? Muito prazer, Desirê Guerreiro aqui na Voz, e estou muito feliz pelo convite, obrigada. Hoje eu atuo como Product Marketing Specialist na Certic AI, e vamos falar um pouquinho aí sobre esse evento e sobre a pesquisa salarial que a gente traz com tanto orgulho para vocês. Oi, gente, eu sou a Raíra, eu sou Product Marketing Manager na Pipefy, já trabalho com Product Marketing desde 2020 e sou cofundadora da Elas que Lançam e estou muito feliz de estar aqui. Bom, então vamos fazer um recap do evento? Bom, para quem não sabe, o PMM Summit ele é um evento exclusivo de Product Marketing no Brasil. Ele aconteceu em agosto do mês passado em São Paulo. Ele foi organizado pela Product Marketing Alliance, também conhecida como PMA, e ele foi feito em conjunto com as comunidades brasileiras Fala aí, PMM e Elas que Lançam, que a Raira e a Desi fazem parte, são uma das fundadoras. Então ele foi um dia inteiro de conteúdo e networking com 150 PMMs. A gente teve desde cases de como montar a área de Product Marketing na América Latina em uma gigante como a Salesforce, e a gente também teve painéis que falaram sobre atuação de marketing de produto em estágios diferentes de crescimento de produtos. Mas o que a gente quer saber hoje é quais foram os principais takeaways que a gente teve, né? Em bom português ali, o que mais marcou vocês e que gerou aprendizados? Rai, começa aí pra gente. Eu acho que além de todos os aprendizados e painéis e momentos que a gente teve ali no PMA Summit, eu acho que um dos principais pontos que a gente levou desse momento, acho que foi conhecer a fundo o trabalho de profissionais que acho que a gente já admirava ali via LinkedIn ou via trabalho das comunidades que a gente podia entender ali via WhatsApp, né? Então foi muito legal, por exemplo, começar o evento vendo a palestra da Isabela, né, da Salesforce, entendendo os cases, conhecendo um pouco da trajetória dela, do Éder, que eu já acompanhava ali, por exemplo, no LinkedIn, Cassi, Bianca, e eu acho que um dos pontos muito importantes que eu poderia dar destaque foram as roundtables, que foi aquele momento, acho que a Lari que disse, né, de abraçar o caos, onde a gente tinha 8 roundtables acontecendo ao mesmo tempo, com muitos profissionais trocando ao mesmo tempo, debatendo sobre temas importantes do mercado. Foi um espaço também para não só terem aquelas pessoas que estavam conduzindo os roundtables falarem um pouco sobre aqueles temas, mas os próprios PMMs poderem também trocar entre si. Então, eu acho que esses foram pontos que foram legais, sabe, de destacar, assim, muito além dos temas, mas também esses espaços para networking. Acho que foi um episódio à parte, assim, do evento. Bom, eu tô muito alinhada, assim, com a Rai sobre os pontos altos. Eu acho que tiveram muitos, na real. O conteúdo do palco foi incrível.
ver muita gente compartilhando conhecimento, mas para mim, assim, o maior brilho, assim, o que eu mais levo comigo foi o que aconteceu fora do palco, né? Então, nos corredores, nos momentos de café, de descompressão, a gente teve muita troca espontânea e dessa vez olho no olho, né? Daí a gente consegue realmente sentir a força que tem a comunidade brasileira de marketing de produto e também conseguir ver ali em carne e osso, ao vivo e a cores, pessoas que eu já admirava pelas redes, poder abraçar, conversar, foi, assim, momentos muito especiais. E eu ouvi muita gente comentando, né? Nossa, eu nem sabia que existia tanto PMM assim. Eu acredito que muito desses comentários, né, veio desse lugar de que a gente nunca tinha tido essa dimensão de ver todo mundo reunido no mesmo espaço. Acho que o evento teve um público de 150, 200 pessoas, nem é muito, né? Mas a gente ter visto a dimensão disso, eu acho que deu um cenário, assim, de pertencimento. E também eu não poderia deixar de ressaltar aqui os happy hours, né, que aconteceram, tanto da Elas que Lançam quanto do Fala Aí. A gente teve muita gente unida e foram momentos incríveis de conexão mesmo. Não, que legal. Eu compartilho muito, assim, com o que vocês duas falaram. Eu acho que quebrar a tela ali, né? A gente está acostumado a trocar muito em grupos de WhatsApp, nos grupos das comunidades, em publicações no LinkedIn. Então todo mundo está se interagindo ali de certa forma. E estarmos todos ali, né, no evento, eu acho que foi muito, muito legal. Então um ponto é, estamos acostumados a ouvir falar sobre Product Marketing em alguns eventos de marketing no geral, né? O próprio RD Summit, o Product Camp, eles geralmente têm algumas pautas que são relacionadas, mas nunca um evento exclusivo de Product Marketing no Brasil. Então acho que isso foi muito bom para ver o rostinho de todo mundo, dar abraços, comentar, falar aquele famoso, nossa, você é alto, você é baixo, sabe? Então acho que isso rolou ali com todo mundo nos corredores, né? Então eu também tenho esse ponto como um destaque aqui. Eu acho que um grande entregável do evento, né, foi para o nome de Product Marketing no Brasil. E eu queria começar a abordar um pouco desse tópico e falar de uma dúvida, né, que todo mundo toca, que é quanto ganha um PMM no Brasil. Vamos lá para alguns dos dados que foram apresentados. Hoje, um PMM Júnior ele ganha em média R$ 4.590. Um PMM Pleno ganha em média R$ 7.303. Um PMM Sênior ganha em média R$ 10.202. Um especialista, R$ 13.170. E um gerente ou coordenador, ele ganha em média R$ 16.559. Então, pintado esse cenário, né, do salário médio de Product Marketing no Brasil por senioridade, eu trago para vocês a primeira pergunta, gente. Como que esses dados refletem com o que vocês costumam ver na prática? Eu posso começar respondendo. Eu acho que a gente ter conseguido trazer uma média geral, né, que a gente consegue trazer com esse panorama, que inclusive já é a segunda edição dele, é de 2025, quando a gente traz para o mercado essa pesquisa, a gente já tem um grande passo, né, que é entender a média para a gente conseguir buscar essa certa equalização do mercado, do que está acontecendo ali em questão de remuneração. Mas a gente não pode esquecer que toda a média ela é formada por extremos, né? Então, existe tanto o extremo para menos quanto para mais. E quando a gente vai para o mercado real oficial, procurar emprego, olhar para vagas, a gente pode tanto se decepcionar, mas a gente também pode se surpreender. E eu acredito que isso vem muito do mercado, porque ele ainda está aprendendo a lidar com a senioridade do PMM. Eu acho que a questão não é mais que é uma área nova ou não. Eu acho que é como as empresas lidam com essa expectativa, se elas precisam de um júnior, pleno, sênior ou especialista. E é muito comum a gente ver no mercado vagas como Product Marketing Manager que não falam a senioridade. Não é nem júnior, nem pleno, nem sênior, nem especialista, só é PMM. E daí essa vaga deixa a gente automaticamente não tendo essa clareza do que esperar em questão salarial, né? Então, acho que essa falta de maturidade de definir papel e nivelamento dos cargos reflete bastante nessa questão de remuneração que a gente encontra real oficial no mercado de trabalho. E eu acredito que um dos movimentos que eu vejo acontecendo é que antigamente, né, por exemplo, eu já venho trabalhando com Product Marketing desde 2020, porque foi bem naquela época em que aconteceu a pandemia e tudo que estava ali, né, no físico acabou indo para o digital e foi onde o papel explodiu, basicamente. É claro que já tinham pessoas que trabalhavam com Product Marketing antes disso ou já executavam papel sem ter necessariamente a função, mas desde ali o papel se democratizou ainda mais e a tendência é que isso fique cada vez mais popular. E à medida que esse papel também vem se popularizando, é comum que
esse papel se dilua e os salários vão variando cada vez mais, essa faixa fique cada vez mais fluida, né? Então varia ali por região, por senioridade, realmente. Do mesmo jeito que aconteceu para PM, por exemplo, onde você começava com salários mais altos e agora você vê faixas salariais cada vez mais baixas e os critérios de seleção são cada vez mais altos, é comum que isso vá acontecer para a PMM, porque, enfim, a concorrência vai ficar cada vez mais acirrada. Mas algo que eu acho que é normal do mercado e a gente vai ter que entender como a gente se torna mais estratégico, a gente se coloca num papel mais valorizado, mais compreendido, e enfim, a gente dê luz para o nosso papel mesmo como PMMs no mercado. Pegando esse gancho aí que a Rai comentou sobre se posicionar, né, se colocar como um profissional também mais valorizado, entra muito também a questão que a gente teve do ano passado para esse ano, que foi o fato do aumento de salário do especialista está no menor de todos os outros cargos, né? A gente teve um aumento de especialista de só 3,5%, que foi abaixo, inclusive, da correção da inflação do ano passado para esse ano. E isso entra muito na questão de hoje o mercado não entender muito a diferença da carreira em Y. Hoje a gente, como o Carlos falou, a gente tem o salário, a média de especialista ali em torno de 13 mil e o de coordenador gerente ser de 16,5 mais ou menos, sendo que o especialista ele tem um grau de especialização, ou seja, um grau de maturidade, grau de senioridade tão superior quanto o de gerente barra coordenadora, às vezes até mais, inclusive. E hoje o mercado ele ainda não entende muito essa equiparação ali entre o cargo de especialista e o cargo de coordenador, ou gerente, ou head e afins. Então, eu acho que isso é uma das coisas também que a gente precisa também buscar, ensinar o mercado de que esses dois cargos, eles são equivalentes, né? Eles são ali com o mesmo grau de senioridade, para que também a gente tenha essas correções, até também ser visto dentro da empresa como uma senioridade também mais interessante. Eu não sei se vocês passam isso dentro das empresas de vocês, mas também queria ver como é que vocês enxergam isso no mercado. Sim, e eu acredito que é um ponto bem complexo essa questão de especialista e também de como o mercado entende o nosso papel. Eu até falei um pouco disso no evento, né? Quando a gente teve ali o nosso painel, né? Eu acredito que o papel do PMM ainda é um pouco incompreendido de modo geral. E quem é líder de PMM, por exemplo, já passou pelo processo de fazer aquela famosa apresentação de falar o que PMM faz e para as outras áreas, dizendo quais são os papéis, enfim, qual é o impacto e que áreas atingem, né? Então, PMM numa startup ele pode fazer alguma coisa, um PMM numa scale-up pode fazer outra coisa, e sem essa régua clara, profissionais com escopos completamente diferentes podem receber a mesma coisa, eles podem ter salários, benefícios, bônus completamente iguais. Até o papel das comunidades, por exemplo, eles servem para isso, né? Para que a gente troque, para que a gente crie referências, para que a gente compartilhe o que cada nível entrega, diga com mais clareza o que as empresas podem ou não valorizar, como o PMM entrega impacto, e para que as empresas comecem a dizer, ok, é isso daqui o que, por exemplo, faz um PMM especialista, é esse tipo de referencial, e para que elas não se baseiem, por exemplo, para alguém que esteja só no mercado rodando há muito tempo, sabe? Então, é até um ponto importante que eu vejo mesmo que a gente ajuda como comunidade, sabe? Estabelecer esses referenciais e levantar essas bandeiras. Eu acho que esse é um dos nossos papéis. Sim, e a pesquisa ela vem muito para isso, né? Para nos ajudar a entender o nosso cenário e negociar e muito mais tendo um parâmetro ali, porque às vezes o PMM ele tem inúmeras competências, mas o salário dele não está equiparado com o salário, então acho que isso vai sempre ajudar positivamente o PMM quando for
buscar por uma oferta, negociar um aumento quando tiver, né, num período de avaliação, então buscando uma promoção. Então acho que são fatores que só contribuem para o mercado, né? Perfeito. E quando a gente olha para os números, a gente vê que 76% dos PMMs são mulheres, num mercado onde 56% dos profissionais de marketing são mulheres, né? E hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas que fundaram a Elas que Lançam, né, a comunidade exclusiva para mulheres, tentando endereçar as dores desse público que a gente sabe bem como é que são. Hi, Daisy, como vocês interpretam essa representatividade? Isso muda algo na forma que o mercado hoje enxerga a área? Refleti muito sobre isso já várias vezes e eu queria trazer aqui um contexto até histórico, tá? Que mulheres, elas sempre foram a maioria em profissões ligadas a cuidado, a limpeza, a organização, e não porque elas escolheram esse caminho livremente, mas porque a sociedade sempre empurrava as mulheres para esses papéis, né? Então, profissões como diarista, babá, enfermeira, cozinheira, cuidadora infantil, sempre foram majoritariamente desempenhada por mulheres, né? Isso diz muito como o mercado sempre enxergou a nossa força de trabalho como apoio, mas não como uma atuação estratégica para a sociedade, né? Então, o que agora a gente vê, que a gente inclusive pode celebrar e comemorar, é que em marketing de produto, por exemplo, a gente já é a maioria. Isso é muito simbólico porque diante do passado a gente não está mais restrita nessas funções de suporte da sociedade, que também são importantes, mas hoje a gente está conseguindo ocupar já lugares que são mais complexos, que requer mais estratégia, onde a nossa força de trabalho ela é mais intelectual, né? E isso acaba influenciando negócios, desenhando futuro, até mesmo da sociedade, né? Então, ter essa representatividade feminina no mercado de trabalho, antes majoritariamente era ocupado por homens, principalmente em setor como tecnologia. Então, a gente vê que a gente está conseguindo ocupar esses cargos e causar mais impacto nas empresas, e a gente precisa muito celebrar essa conquista como PMM. Sim, esse ponto é engraçado, porque eu estava conversando com uma pessoa do evento e ele estava comentando sobre a pesquisa, né? Ele falou assim, nossa, a gente vê que grande parte dos PMMs são mulheres e quando a gente olha aqui para esse evento a gente tem certeza, porque a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, mas enfim. Eu acho que uma questão importante para se ressaltar é que mesmo tendo esse alto número de mulheres assumindo cargos de PMM, isso não significa equidade, né? Isso não significa que nós estamos em um mesmo patamar. A gente vê outros desafios que até ali na Elas a gente consegue compartilhar sobre o quanto a gente enxerga de pouca presença feminina nos cargos de liderança, nas decisões estratégicas, questões de respeito mesmo com os nossos stakeholders, com os nossos pares. Então, tem esse ponto que a Daisy falou de associar o nosso papel de mulher com esses papéis mais relacionados a cuidado, mas quando a gente se coloca em papéis que, como né, relacionado ao PMM de orquestração, de liderança, que você precisa ali bater o bumbo e tomar decisões, a gente fica numa posição um pouco mais delicada. Isso por si só já é um desafio. Isso não significa que estamos em um local de equidade e ainda tem um longo caminho que a gente precisa superar. Mesmo que estejamos em maioria, falar sobre isso e jogar luz nessa questão é importante, sabe? Ainda temos uma grande jornada para lutar e para superar. Eu concordo 100% com a Rai. E eu acredito que aqui o papel, não só de nós mulheres, mas de todo mundo, é se inconformar com isso, né? Não cruzar os braços e falar, ok, somos a maioria, estamos bem. Porque, assim, a gente tem que celebrar que a gente está ocupando espaços mais estratégicos, de outros níveis, mas a gente não pode também sentar, cruzar o braço e esperar com que sei lá, um CEO branco dentro da sala dele, de 60 anos, com outros 10 caras como ele, e acorde e fale, putz, eu vou equalizar o salário de toda a minha empresa entre homens e mulheres. Então, a gente não pode esperar que isso aconteça para que a gente comece a se mexer. Ficar inconformados exige uma ação nossa, e a gente enfrenta tantos desafios como
ser invalidada, assumir uma posição de liderança ainda difícil para a gente conseguir chegar lá. Normalmente, empresas preferem colocar homens nessa posição. Então, o que a gente pode fazer para chegar nesses lugares e ocupar esses lugares, né? Aqui a gente está falando de um dado mais macro, que seria a quantidade de mulheres, mas a gente depois também precisa trazer esses dados recortados, quantas mulheres estão na liderança e como isso se reflete da base para alta liderança dentro da empresa. E aqui acho que vale destacar o propósito da comunidade, né, que vocês fazem parte, que é habilitar essas mulheres, que é um foco muito em carreira. Então acho que tem um público muito grande, 76%, como a gente mencionou aqui, e que é um desafio muito grande. Vocês têm ajudado, né, a ultrapassar algumas das barreiras, mas infelizmente não depende só da boa vontade, né, de vocês, do trabalho que tem sido feito. Então, como a Desirê acabou de mencionar, tem que se conformar, né? Não pode esperar a decisão de CEOs ali, acordou e falou, olha, hoje eu vou deixar o salário de todo mundo igual. Já puxando aqui um próximo tópico, né, falando sobre dados de diversidade, a gente tem, né, 76% das mulheres, então uma grande representatividade no público feminino, ali como Product Marketer, mas é importante a gente olhar também para outros recortes, como diversidade de raça, comunidade LGBTQ+, e pessoas com deficiência. Então, olhando para esse recorte, de acordo com a pesquisa, a gente tem um público de 26% são representantes da comunidade LGBTQ+, e no recorte de raça, 17% dos representantes se identificam como pardos, 7% como pretos. E o último recorte é que somente 7% das pessoas são pessoas com deficiência. Então, a pergunta vai para a Daisy, para a Rai e para a Rafa. Quando a gente olha para esses dados, de quem é a responsabilidade de mudar esse quadro de baixa diversidade dentro das empresas? É das empresas, das comunidades, dos próprios profissionais que já estão no mercado? Eu acredito que a diversidade dentro do mercado de trabalho, independente da área de atuação, ela também é um reflexo da sociedade que a gente vive, tá? A gente viu um tempo atrás um boom de empresas levantando essa bandeira da representatividade, mas de um tempo para cá isso já decaiu bastante, inclusive saíram várias coisas na imprensa também, né, que o investimento para essa questão de diversidade caiu bastante. Eu acho que o mais preocupante é que regrediu sem nem ter atingido um patamar satisfatório, né? Volto para aquilo que eu falei, né? A verdade é que não dá pra gente esperar que mude de repente porque um CEO acordou e decidiu, nossa, hoje eu preciso contratar mais diversidade para minha empresa. Isso não vai acontecer porque muitas empresas, aqui eu não vou falar no total, mas a grande maioria, né, elas não assumem esse papel de representatividade por responsabilidade social, mas é porque existem auditorias, ou então elas querem ser reconhecidas por prêmios, por manchetes, e é isso que motiva a empresa a ir atrás. Então, isso mostra que a gente está longe de uma mudança genuína e de como as empresas não estão se preocupando com responsabilidade social. A responsabilidade de mudar esse cenário, novamente, é a gente se conformar. O ambiente ao nosso redor seja diverso. Porque eu acho que é como se fosse uma avalanche, né? Um leva o outro e isso vai acumulando e contaminando as pessoas para que elas estejam mais aptas a viver em ambientes mais diversos. E eu até queria trazer aqui que uma ação que a gente faz dentro delas que lançam em iniciativas que têm vagas limitadas, né? A gente vai fazer uma mentoria em grupo, mas é só para 15 pessoas. A gente vai abrir mentoria individual e a gente vai ter que recrutar 10 mentoras e 10 mentoradas. Então, quando a gente faz essas iniciativas que possuem vagas limitadas, a gente sempre tem esse olhar atencioso para a gente trazer para dentro também minorias, mulheres da comunidade LGBTQIA+, mulheres pretas. A gente sempre tem esse olhar para a gente recrutar para essas iniciativas nossas. Também esses recortes, né? Porque dentro de uma comunidade feminina existem outros recortes que também precisam de atenção. E essas pessoas têm mais dificuldade no mercado de trabalho justamente por causa dessa disparidade, dessa falta de representatividade, de equidade. Então, a gente tem esse olhar atencioso aí para não deixar ninguém de fora. Voltando para o teu questionamento, Carlos, sobre responsabilidade, acho que a responsabilidade é compartilhada.
é uma responsabilidade tanto nossa, como a Daisy falou, de inconformismo, de responsabilidade das próprias empresas que promovem práticas de inclusão e de diversidade. As empresas elas têm um peso maior em relação a isso, na questão de contratação e de criação de ambientes mais inclusivos. Das próprias lideranças que têm essa capacidade de moldar e de direcionar a cultura, de selecionar pessoas para os seus times, promovendo a inclusão. Enfim, a gente mesmo, como pessoas que podem indicar nomes e que podem abrir espaços para que outras pessoas possam ocupar esses espaços e a gente possa furar bolhas nesse sentido. Então, acho que realmente é uma responsabilidade mais coletiva e que a gente tem como promover de algum modo, mas como a Deise falou, assim, a gente não pode esperar que isso vá sair da cabeça de um CEO por livre e espontânea vontade, mas a gente precisa ser inconformado e precisa cobrar de algum modo. Acho que seria isso. Acho que somando com o que a Rai comentou, a responsabilidade é nossa, de todos nós, porque a gente acaba ocupando todos esses papéis que foram mencionados aqui. Então, a gente é a empresa, a gente é a comunidade de PMM, a gente é o próprio profissional que já está no mercado. Se a gente para pensar, a gente está em todos esses papéis, então é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade de todo mundo. Até porque, como também a Daisy comentou, existem muitas métricas de vaidade dentro das empresas, que às vezes realmente as empresas só estão colocando para dentro porque por uma questão de regulamentação, que por exigência existe que tem uma taxa de pessoas. Quando a gente vê dentro das empresas, isso não é uma realidade. Então, eu entendo muito que é uma responsabilidade nossa. Então, se a gente tem cargos de gestão dentro das empresas, é nossa responsabilidade tratar pessoas que estejam dentro dessa parte da diversidade, lutar para que elas tenham os mesmos salários das outras pessoas. Quando a gente está nesses papéis que a gente consegue influenciar, a gente fazer a nossa responsabilidade ali, fazer o nosso papel de lutar por essa igualdade, né, por essa equiparação, para que isso aconteça também. A gente está no papel de fazer isso, tomar as decisões certas, né, que andem dessa forma, e se a gente não está, a gente também seja um indivíduo de mudança aonde a gente está. Inclusive, se você não está se você não é da diversidade, se você não está na sua responsabilidade. Então, eu entendo que seja uma responsabilidade compartilhada, que a gente tem que ser um agente de mudança dentro da sociedade, né? Excelente. E tem um termo que a Raira trouxe, né, que é moldar cultura. Acho que isso me lembra muito um caso que eu tive de um gestor que futuramente ele virou diretor, mas que ele estava ativamente falando, gente, eu preciso de um time diverso, né? Não é questão de querer, eu preciso, porque dentro de Product Marketing a gente lida com pessoas diferentes, com cenários diferentes, com projetos diferentes todos os dias. Então, para esse diretor, fazia muito sentido com que o time dele fosse um time muito diverso. Então ele deixava explícito, não, eu quero que essa vaga seja uma vaga exclusiva para pessoas negras. Então ele buscava trazer essa característica para o time, porque isso fortalecia, né, o time como um todo. Não tinha um olhar para métricas, como foi mencionado aqui, né, prêmios bonitos, mas era um olhar para como o time vai desempenhar melhor tendo pessoas diversas, porque a gente lida com diversidade todos os dias, então tem que ter um jogo de cintura muito grande, né, no nosso papel. E ele entendeu que um meio para passar dessa barreira era como o time estaria formatado, né? Isso marcou muito, assim. Por fim, eu acho que é um tópico, né? Por último, mas não menos importante, que é sobre as responsabilidades de um PMM. Então, na pesquisa foram citadas ao todo 13 responsabilidades, e as mais citadas, com a média de 85%, né, foram as seguintes: desenvolver estratégias de GTM e lançamentos, narrativa de produto e mensagem, e definição de posicionamento e proposta de valor. E quando a gente olha para as menos citadas, que elas estão em torno de 35% a 36%, são as seguintes: apoiar na priorização de roadmap e entrada de novos mercados, priorizar e liderar projetos relacionados à distribuição de produto
e desenvolver estratégias de pricing e monetização. Então, gente, a pesquisa ela aponta muita influência da senioridade nessas tarefas executadas, né? Então, foi possível entender que os PMMs mais júniors, eles atuam em mais tarefas relacionadas à comunicação, como lançamento, messaging, posicionamento, enquanto os PMMs mais seniors, eles além dessas funções, eles atuam com tarefas mais estratégicas, como pricing, participação no roadmap de produto e por aí vai. Então, assim, como vocês acham que uma pessoa júnior pode se desenvolver para que ela possa desempenhar mais tarefas estratégicas e ao longo dessa jornada ganhar senioridade? Eu tenho uma opinião polêmica sobre esse ponto, tá? Vou A aqui gente gosta, a gente gosta. começar a expressar a minha opinião. Eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente abre qualquer curso de PNM hoje, e a gente vê a ementa desse curso, a gente tá lá aprendendo posicionamento, a mensagem, técnicas de GTM, né? Então, como fazer um GTM acontecer. E ao mesmo tempo, quando a gente abre uma vaga, um job description ali de um PMM, a gente também está vendo as mesmas coisas, né? A gente está vendo que a pessoa precisa ali orquestrar um GTM, a pessoa precisa entender sobre posicionamento, etc. Então, eu vejo que hoje, no nosso mercado, tudo gira muito ao redor das mesmas atividades. Não que a gente não faça outras atividades no dia a dia, não mesmo, porque a gente sabe que a gente faz, inclusive, muitas outras atividades além dessas, mas o basilar acaba ficando naquilo, né? Então, como eu disse, o gestor de PMM já fez muitas vezes aquela apresentação sobre o que PMM faz, quem ele atende, quais as atividades padrão, e eu acho que acaba tendo uma comodidade ali do mercado de repetir os mesmos temas sobre o papel de PMM, porque aquilo dali acaba sendo muito fácil de entender. É muito cômodo explicar o que PMM faz em relação à mensagem, em relação ao posicionamento, em relação a GTM, mas quando você desce uma camada em relação a desafio, o negócio se torna tão mais complicado e quando você é mais sênior naquele papel, quando você já rodou muito mais naquele papel, quem realmente abarca uma influência de roadmap, uma estratégia de pricing, uma influência ali no pricing, são PMMs realmente mais sêniores, são especialistas. Então, acho que existe uma mistura sobre o que o mercado está fazendo, está dizendo sobre PMMs, PMMs que já estão rodando há muito tempo na cadeira e se sentem mais seguros em fazer outras atividades que já passaram ali de posicionamento, de mensagem, de GTM, e que dominam muito mais aquela situação, enquanto PMMs mais júniores estão nesse processo de rampagem até chegar nessas atividades um pouco mais sêniores. E eu acho que se a gente não promover, aí de novo eu volto para o nosso papel como comunidade aqui, né? Se a gente não promove o dia a dia e diz assim, galera, não é só isso daqui, a vida real também existem essas outras coisas, assim, existem stakeholders difíceis, existem, tipo, técnicas para você chegar no PM e falar, cara, a gente está aqui junto, me compartilha o teu roadmap que a gente pode fazer desse jeito, eu contribuo assim. As soft skills mais interessantes são essas. Então, existem detalhezinhos que você precisa ter ali no dia a dia que te ajudam a desenvolver muito além da formação comum e padrão, que vão realmente te ajudar a chegar num outro nível, a passar de júnior para pleno e de pleno para sênior. E eu acho que seria um pouco disso, você sair do óbvio, sair ali do que todo mundo está fazendo e do papel padrão de PMM e começar a conversar com pessoas, como a fazer mentorias, a participar ativamente das comunidades, trocar. E isso vai te ajudar a chegar no que seria mais perto da vida real de um PMM, sabe? Eu acho que
é um caminho adequado para você entrar em contato com esse dia a dia, sabe? Porque se você fosse basear pelo que o job description está falando que o PMM faz, ou pelo que aqueles cursos estão dizendo, e não falando dos cursos, tá, gente? Porque assim, me ajudaram muito, fiz vários, inclusive, e acho que sim, a gente tem que saber todos os conceitos. Mas se a gente ficar só nisso, eu acho que a gente fica ali naquele básico e a gente precisa um pouquinho mais para subir de nível. Bom, eu sou do time da Rai, concordo 100% com o que ela falou. E, inclusive, essa interpretação que o Carlos trouxe sobre esses dados das atividades mais desempenhadas não foi a mesma interpretação que a minha. Inclusive, eu adorei, tá? Acho que faz super sentido pensar dessa forma também. Mas o insight que eu tive quando eu olhei para esses dados de quais eram as atividades que o PMM mais toca ali no dia a dia, eu parei para refletir o seguinte. Eu entendo que o PMM ele é um grande resolvedor de problemas de negócio. A adoção tá baixa, ele vai tocar naquilo. O nosso CAC aumentou, a gente tem que diminuir, ele vai tocar naquilo. A nossa taxa de conversão tá baixa, eu vou tocar naquilo. A gente tá com churn, o PMM vai e toca naquilo. Então, por eu ter essa visão de que o PMM ele é um grande resolvedor de problemas de negócio, a reflexão que eu trago é a seguinte: o PMM não tá tocando mais nessas atividades porque essas são as grandes dificuldades que as empresas estão enfrentando hoje, no caso de mensagem, posicionamento e lançamento. E por que eu trago essa reflexão, né? Muita gente ainda não consegue ter essa visão de como mensagem, posicionamento e lançamento impacta no negócio, porque muita gente acha que é uma entrega qualitativa, né? Mas não. Quando a gente olha, por exemplo, a gente fez um lançamento, a nossa landing page neca, não funcionou. Será que é um erro de mensagem? Vamos dar um passo atrás e vamos refazer? Ah, beleza, agora funcionou. Agora eu entendi que era a mensagem e uma mensagem certa fez a gente converter 10 vezes mais. Então, acho que falta também esse olhar de como essas entregas impactam no final o negócio e como que o negócio também vai enxergar essa entrega. O negócio tem que deixar de enxergar como uma entrega... Desculpa, gente. O negócio tem que deixar de enxergar como uma entrega qualitativa e tem que começar a enxergar como um resultado. E eu acho que essa virada de chave que falta muito no mercado de entender quais são os resultados do PMM, porque por a gente ter métricas compartilhadas com outras empresas, posso falar aqui que a gente é generalista, sem causar polêmica, talvez, e a gente ter essa multidisciplinaridade com várias outras áreas, a gente saber um pouquinho de vendas, um pouco de marketing, um pouco de produto, um pouco de CS, a gente consegue impactar em várias métricas de negócio que são compartilhadas com outras áreas. Então, como que a gente mostra que foi uma ação de desenvolvimento de mensagem de produto que fez com que marketing tivesse mais sucesso numa comunicação, entende? Então, acho que é esse meio termo que a gente tem que encontrar. E eu também concordo muito com o que a Rai trouxe, de que esse trio do lançamento, posicionamento e mensagem, ele é muito colocado numa caixinha de PMM como se a gente fizesse isso todo dia. E não, gente, a gente não faz lançamento, posicionamento e mensagem todo santo dia. A gente olha para muitas outras esferas. E eu acho que falta um pouquinho também das pessoas que estão no mercado de PMM entenderem o porquê que elas estão fazendo essas outras coisas e a gente começar a dar um nome para elas, né? Então, por que você está fazendo um homepage que vendas te pediu? Por que você está fazendo um material que vai pro sales deck, né? Às vezes a pessoa não tem essa consciência que aquele materialzinho que ela criou ali, mesmo que ela tenha levado 1 hora, é sales enablement também. Às vezes ela não entende isso e por isso ela não consegue relacionar o que ela faz com Sales Enablement, mesmo que ela não tenha feito o treinamento em si. Então, acho que a gente precisa também dessa conscientização e que nem a Rai falou, como comunidade levar para as pessoas também esse entendimento de que o todo do PMM não cabe só na caixinha de mensagem, posicionamento e lançamento. Eu concordo muito com o que as duas falaram. Eu acho que uma das coisas que também é papel do PMM é ter um pensamento crítico estratégico. Às vezes você pode fazer todo um planejamento incrível de lançamento de um produto, mas se você não tem um pensamento crítico de por que esse produto não está funcionando no mercado, por que o seu posicionamento não está sendo o melhor aproveitado, por que o time de sales não está conseguindo vender esse produto, acaba que todo o seu trabalho que você fez antes, ele acaba sendo desqualificado. Então, vou dar um exemplo de como essa parte crítica e estratégica é super interessante. Por exemplo, eu sou muito a favor do PMM estar presente na definição de pricing.
Por quê? Às vezes você tem um time de pricing excelente dentro da sua empresa, que ele vai olhar para o mercado e ele vai ver, nossa, o nosso produto, a gente tem um range de entre X e Y%, a gente pode colocar o nosso pricing entre Z. Só que a questão é, a gente pode colocar o nosso produto desse dentro de um preço super competitivo no mercado, ou um preço que a gente quer se colocar acima, mas o time de pricing não vai ter a noção se o nosso produto é melhor ou não do que o dos nossos concorrentes. Então não adianta a gente ter um produto que custa o mesmo preço dos nossos concorrentes, sendo que o nosso produto está inferior e que esse produto não vai ser comprado. Então quem vai ter esse pensamento crítico de falar, olha, o nosso produto ele está inferior ao mercado, logo a gente não pode cobrar o mesmo preço que o mercado está oferecendo, é o PMM. Então, eu trago muito essa questão de que é interessante para a gente ter essa visão estratégica, de entender o que o nosso produto está atendendo, não está atendendo, o que o nosso posicionamento está sendo efetivo, como o nosso approach está sendo feito, como o nosso posicionamento está sendo feito, e operar dentro das esferas também da outra parte. Uma das coisas que a gente consegue se desenvolver nisso, obviamente, são os cursos que a Rai falou. Isso é uma das coisas que eu recomendo muito, é você ser a pessoa chata que vai atrás dos times e fala, time de pricing, como é que vocês estão fazendo esse pricing aqui dentro? Posso entender como é que vocês chegaram nesse número? Time de produtos, falar com o seu PM, falar assim, nosso roadmap ele tá dessa forma, mas a gente viu aqui na nossa pesquisa que seria muito melhor a funcionalidade tal para o nosso cliente do que essa que a gente está desenvolvendo. Então, essa daqui traria muito mais valor para o nosso cliente e para o nosso produto do que necessariamente essa que a gente já está colocando aqui para o próximo quarter. Então, trazer toda essa parte de dados, ir atrás dessa parte de dados, ir atrás de conhecimentos, ser a pessoa que vai fuxicar lá nas outras áreas e falar assim, gente, posso entender como é que vocês estão fazendo aqui para ver como é que eu posso somar, ou eu posso aprender um pouquinho mais? Eu acho que isso é super importante dentro da empresa. Eu acho que um dos grandes papéis do PMM é ser um solucionador de problemas, ir atrás dos problemas e solucionar esses problemas. Então, quando você conversa com as outras áreas, você começa a ver problemas que existem nas outras áreas que, às vezes, isso vai influenciar muito o teu GTM ou a sua parte de adesão ali do produto. Uma das coisas que eu recomendo muito é exatamente ir atrás das outras áreas, aprender com as outras áreas como é que aquilo está funcionando e ver como você consegue também ajudar a outra área, né? Eu acho que todo mundo se beneficia disso. Incrível, Ralf. E assim, uma coisa que foi muito mencionado nessa pergunta, né? A pessoa PMM ter um papel multidisciplinar e ela também ser uma pessoa que resolve problemas de negócio. Mas colocando uma pitadinha aqui de polêmica, né? Não estaria o PMM fazendo coisa demais? Então, pensando em especialização e desenvolvimento, sabe? Como que o PMM pode pensar no que focar, visto que a gente está sempre em contato com vários times, com várias frentes, com vários problemas de negócio? Porque o negócio sem problemas que eu não conheço. Eu posso responder isso de uma forma muito simples e direta. É o PMM focar no que causa impacto mais rápido. Gosto de pensar nesse raciocínio de causa mais impacto com menos esforço. Então, eu sempre entendo todos os problemas que tem a resolver. Olha ali no meu backlog, eu sempre falo, eu vou priorizar aquilo que exige menos esforço e vai causar mais impacto para o negócio. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Então, eu não me importo de ter 100 atribuições na minha função, sendo que eu sempre estarei fazendo aquela que no momento precisa de mais atenção minha. Eu acho que foi um pouco do que você tinha falado antes, Daisy. Acho que essa questão da gente estar ali onde a empresa está precisando endereçar aquilo dali que está mais urgente, acaba abrindo um pouco o escopo do que a gente precisa fazer, e acho que dá essa sensação de que o PMM está fazendo um pouco demais. Então, por vezes, acho que sim, o nosso escopo acaba ficando confuso. Acho que a questão da gente também ter essa fluidez diária, se a gente fica no marketing ou se a gente fica em produtos e às vezes não sabe onde alocar a PMM, dilui um pouco das nossas atividades e a gente fica nessa questão sobre onde a gente gera mais valor ou não. E isso gera uma determinada dificuldade sobre dizer não e negociar prioridades. Então, eu concordo que talvez a gente esteja
fazendo coisas demais. Eu mesmo já me vi em momentos, né, de estar trabalhando em 3, 4, 5 projetos estratégicos e ter que parar e pensar, não, qual a prioridade da empresa, qual a prioridade da área, quais pratos eu posso deixar cair, né? Acho que é muito importante. O PMM costuma assumir muitas coisas, acabam caindo muitos projetos que são prioritários ao mesmo tempo. E negociar o que pode cair desses projetos eu acho que é essencial. Então, a Daisy falou, né? Não importa de ter 100 atribuições, desde que eu trabalhe naquelas que estão muito bem definidas, né? Desde que eu olhe e entendo o que é prioridade para a empresa no momento. Então, acho que ter esse olhar e estar sempre atrelando o seu trabalho com a métrica do negócio, com o ponteiro que você quer mover, com a importância daquilo no momento da empresa é essencial. Acho que matamos aqui essa grande charada. Gente, gostando muito desse papo, mas infelizmente a gente precisa chegar ao nosso fim. Sei que a gente poderia ficar aqui mais horas conversando e destrinchando esses assuntos. Eu queria muito agradecer a presença da Daisy, da Rai, por, nossa, essa frente que vocês puxam faz uma diferença grande para o nosso mercado aqui de Product Marketing. Eu particularmente sou muito fã da comunidade, acho que vocês prestam um serviço incrível. Uma das coisas que a gente, inclusive, puxou muito do Summit foi esse poder das comunidades. Então, para a gente ter vocês aqui participando desse episódio com a gente é maravilhoso. Queria agradecer a presença de vocês e dar espaço para vocês darem uma palavrinha final aqui também. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente o convite e agradecer pela parceria e o trabalho que a gente vem fazendo nessa questão, principalmente da pesquisa. Acho que desde o ano passado foi um marco muito importante na trajetória mesmo da nossa profissão, para balizar um pouco de como o mercado vem se comportando e ajudar os PMMs a negociar tanto na questão salarial quanto também nas atividades e no escopo de trabalho. Então, esse é um ponto muito importante e espero que seja só o começo. Acho que ainda tem muito do que debater e também do que discutir no dia a dia. Como eu falei várias vezes durante o podcast, todos esses pontos da comunidade são importantes para que a gente fale sobre vida real. Acho que é um pouco do que eu falo aí, fala, né? Então, menos sobre a teoria e mais sobre o dia a dia, no fim das contas, e ressaltar o quão isso é importante para que a gente se desenvolva mesmo na nossa profissão. Acho que é isso. Gente, fiquei muito feliz. O papo foi muito gostoso. Eu espero que ajude alguém de alguma forma, né? Eu acredito que a gente entrou aqui em tópicos, como a Rai falou, que entra muito na prática, coisas que a gente não aprende por aí, assistindo cursos ou em frameworks. Então, espero que seja proveitoso para todos que ouviram. E se me permitem, a minha mãe vai ficar muito orgulhosa, tá? Quando ela ouvir. Então, um beijo, mãe. Eu acho que o papo foi ótimo. Obrigado, gente, pela disponibilidade. Para quem não sabe, estamos aqui num sábado de manhã gravando isso, né? É muita vontade de conversar e trazer essas análises. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Foi incrível esse papo. Gente, mais uma vez, obrigada. Um beijo para a mãe da Daisy também. E você, PMM, que está ouvindo a gente, que já está acompanhando, por favor, continue apoiando. Comenta aqui dentro do podcast. Agora, dentro do Spotify, é possível ter comentários. Então, fiquem à vontade para comentar o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ouvir. Tragam ideias, opiniões ali, que sempre a gente quer ouvir o que todos os PMMs têm a dizer, porque como todo mundo aqui falou, quer trazer o Product Marketing no dia. Quanto mais a gente souber de vocês, mais a gente consegue trabalhar aqui dentro e é bom para todo mundo. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e até o próximo. Até mais.